Oremos, irmãos amados. Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de poder render graças ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos retornar oficialmente às atividades da congregação, às atividades presenciais, fato que nós nunca deixamos de louvar o teu nome, de engrandecê-lo, de fazer as reuniões, as gravações, mas hoje nós podemos então nos reunir para glorificar o teu nome. Sabemos que essa é a tua vontade, Senhor. Sabemos que o culto público não foi uma instituição humana, não foi algo que surgiu da ideia de uma pessoa, mas o culto público surgiu do Senhor. O Senhor mesmo que quis que o teu povo se reunisse para glorificar o teu santo nome. E aqui estamos nós, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui está, aqueles que estão nos visitando também. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado nessa noite. Pai querido, permitas que sintamos a tua presença, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, lavando o nosso coração de tudo aquilo que não é teu, ó Pai. Nós pedimos também que o Senhor venha nos corrigir, venha, ó Deus, nos edificar e venha também nos consolar das nossas tristezas, das nossas amarguras. Mas principalmente, Senhor, recebe a nossa adoração. Aceita o nosso louvor, Pai querido, que ofereceremos a Ti. Ó Pai, através do Teu Espírito Santo, impulsiona o nosso coração, motiva-nos a glorificar-Te da maneira que o Senhor merece. Nós pedimos estas coisas ao Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Isaías 38. Nós vamos ler este texto das Sagradas Escrituras de forma alternada. Isaías 38. Vamos ler todo este capítulo, que são 22 versículos, mas nos mostra aí todo o contexto do que ocorreu com este nosso irmão do passado, este rei do Reino do Sul, Ezequias. Ele passou por momentos complicados, mas ele foi curado por Deus, por fim acabou fazendo até um salmo, né? Não está lá nos Salmos, mas é um salmo que está em Isaías. Vamos ler de forma alternada? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, agir nessa cidade, e liberei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eles farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol, 10 graus ficaram livres na mar. É isso mesmo que os irmãos leram, né? Deus fez com que o tempo voltasse para dar um sinal para Ezequias. Versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, ele entrar na forma do rei, no palácio sul, no resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Com a tenda do pastor, tu, como tecelão, me cortarás a vida Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou assim e os meus olhos se cansavam de olhar para cima.
lhe direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, tu és as disposições, tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar, pelo que também os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Bom, se você também passou por essa experiência, né, de ter sido curado pelo Senhor, e com certeza você foi, do mais importante, que é a cura do pecado, nós temos motivo então para glorificar o nome do Senhor nessa noite, com salmos, com hinos, com cânticos, de exaltar ao nome do Senhor. Vamos fazer isso. Convido aqueles que puderem se colocar de pé, para que se coloquem, para que louvemos o nome do Senhor com alguns cânticos. O primeiro desses cânticos diz aí: seja engrandecido. Vamos louvar. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que
nossa estrela da manhã. Isso faz todo sentido, porque Jesus é a nossa esperança, não é verdade? A noite ela é um símbolo das coisas ruins, a manhã é um símbolo daquilo que é bom. Jesus então é retratado na Escritura como a estrela da manhã. Maravilha, vamos dizer isso, Cristo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela. Essa nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
ainda continuaremos a louvar ao Senhor. E no dia número 26, sino tão bonito, conhecido da maioria dos evangélicos do mundo todo, né? Essa melodia. E no dia número 26, vamos louvar ao Senhor. Aqueles que vieram preparados poderão trazer à frente as suas ofertas, seus dízimos. Ao Deus grandioso, vamos louvar com alegria ao nome do Senhor. Com alegria, louvemos, agradeçamos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando me maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão.
meditar na palavra do Senhor? Está no Salmo 30. Salmo 30. Nós também faremos um momento de intercessão, intercedendo, como de costume, por todas as classes de homens, todas as esferas da sociedade. Intercederemos por aqueles que estão enfermos, fracos. Tem alguém fazendo aniversário? Todo mundo escondendo a idade aí. Só o Dudu que tá ficando muito velho, do 21, né? Poxa vida. Mas foi domingo passado, né? Domingo passado você estava mais alegre que hoje, né? Irmãos amados, vamos interceder por essas pessoas. E aí nós vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo de número 30. O texto que nós vamos ler é o versículo 5, a parte B do versículo. Bom? Vamos interceder e depois nós fazemos a leitura. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque o nosso coração se enche de alegria em ver muitos dos teus filhos que não víamos, ó Deus, por conta desta pandemia, mas agora podemos vê-los. Ó Deus, nós te glorificamos por isso. Obrigado, Senhor, porque não pertence ao ser humano sustentar a tua igreja. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta as tuas ovelhas. É o Senhor que faz com que as tuas ovelhas ouçam a tua voz. Obrigado, Pai querido, por cada um dos teus filhos. Pai, nós intercedemos neste momento. Começamos intercedendo, pedindo a tua bênção sobre aqueles que trouxeram as suas contribuições para o sustento dessa casa. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que todo mês, de alguma maneira, contribuem financeiramente. Também aqueles que contribuem com as orações, com a participação, se oferecendo para fazer algum tipo de trabalho. Ó Pai, te louvamos por todos estes voluntários, Senhor. Que o Senhor recompense segundo cada coração. Ó Deus, nós também intercedemos pela nossa nação, pelo presidente da República, pelos poderes de nossa nação. Que a nossa nação, Pai querido, possa promulgar sempre leis justas. Que a tua igreja sempre tenha liberdade de pregar a tua palavra, pois essa é a tua vontade. Senhor, nós também te pedimos, ó Pai, intercedemos por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão desanimados. Ó Pai, que o Senhor os ajude, os visite, ó Pai. Nós oramos por aqueles que hão de ouvir este culto, esta gravação. Oramos para que a tua palavra venha impactar o coração dessas pessoas. Nós oramos, ó Pai querido, por todas as classes de pessoas, pelos missionários, ó Pai, nos lugares mais difíceis, mais distantes e também nos lugares mais próximos. Ó Pai, nós oramos pelas famílias, pelos cônjuges. Nós oramos, Pai querido, pelos mais velhos da tua igreja. Ó Pai, oramos por aqueles que pretendem se casar, pelos casais novos. Oramos, Pai querido, para que o Senhor sustente cada esfera, cada área da vida dos teus filhos. Em tudo nós pedimos estas coisas. E agora, Pai querido, quando iremos meditar na tua palavra, nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não sabemos pregar, Senhor, não conseguimos entender a tua palavra, não conseguimos praticá-la. Nós dependemos do teu Espírito Santo para fazer isso, para falar da tua palavra, para entender a tua palavra e para praticá-la. Em tudo é o teu Espírito Santo que opera, como o apóstolo Paulo diz, que ele opera tanto o querer como o efetuar. Fala conosco pela tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, vamos ler o texto de hoje. Salmo 30, versículo 5, somente a segunda parte, que a gente chama de parte B, que
a segunda sentença do versículo 5. Diz o seguinte, ninguém conhece, né, esse trecho aqui, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha só que bonito, né? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós falamos dos momentos difíceis da vida, existem várias figuras que a própria sociedade utiliza para demonstrar esses momentos difíceis. São metáforas. E uma das metáforas para os momentos difíceis é a figura da noite. Alguns até dizem, eu estou vivendo a noite mais escura da minha vida. Há um livro famoso no nosso meio aí dos evangélicos, né, dos conselheiros, do aconselhamento bíblico, cujo título fala sobre isso. Um livro sobre depressão, e que diz assim, depressão, a tenebrosa noite da alma. Não é de hoje que a noite e as trevas são símbolo daquilo que é ruim ou de momentos ruins que nós estamos passando. Nós vemos isso neste salmo. O nosso irmão Davi no passado escreveu este salmo. É um salmo, como o próprio título diz, e esse título é inspirado também, um salmo de Davi. E esse é um tipo de salmo específico. Se você não sabe, existem vários tipos de salmos, dentre todos os salmos que existem na Escritura Sagrada. E este é um salmo declarativo individual de louvor. Ou seja, o salmista está declarando louvor ao Senhor por causa de alguma circunstância que ele passou pessoalmente. E qual foi a circunstância que Davi passou para que ele pudesse dizer que ele estava na noite da sua vida e de repente amanheceu? Qual foi a situação que ele passou? Tanto o texto, as palavras usadas no texto, como o próprio contexto, nos indicam que Davi passou por um momento muito grave de enfermidade, o que os estudiosos chamam neste salmo de quase morte. Davi quase morreu. Então foi realmente a noite da vida de Davi. Ele passou por um momento extremamente complicado, extremamente difícil, e ele, por isso que eu li somente esta parte do versículo, não que a gente vai falar só sobre ele, mas vamos falar sobre o salmo todo, mas esta parte resume tudo, não é verdade? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Diante disso, nós vamos olhar aqui o que houve na noite de Davi e o que houve na manhã de Davi. O que houve na noite e o que houve na manhã. Como símbolo de uma circunstância de vida. E assim olharemos também para a nossa própria existência. Quando nós olhamos para o texto, como podemos responder essa pergunta? O que houve na noite, no momento tenebroso, no momento difícil que Davi estava passando? O que nós podemos dizer com certeza é que houve choro. Ele não diz que o choro pode durar uma noite? Houve tristeza, e nós já sabemos a causa, possivelmente uma doença muito grave que acometeu Davi. Olhem para o verso 1, a segunda parte diz o seguinte: tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ou seja, através da morte dele, se ele morresse daquela enfermidade, os seus inimigos iriam se regozijar, se alegrar com a morte dele. Veja no versículo 2, ele diz, tu me saraste, tu me curaste. O verbo aqui está relacionado com algum tipo de enfermidade. Olhem para o verso 3 também, diz o seguinte: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Todas essas informações nos remetem à situação da noite da vida de Davi. Uma enfermidade grave que quase o matou. Ainda vemos isso no versículo 6, no versículo 7, que diz o seguinte: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Veja, agora chegou o momento, ele está falando do passado, né? Aí chegou o momento em que a enfermidade chegou, que a noite chegou. E ele diz, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, Senhor, o Senhor foi bom para mim, o Senhor me protegeu em todas as circunstâncias.
Quando chegou esse momento na minha vida, parece que o Senhor escondeu o rosto de mim e eu fiquei com medo, eu fiquei perturbado. Ele ficou abalado, as estruturas de Davi ficaram abaladas. Portanto, o que houve na noite de Davi? Na noite de sua vida, houve choro, houve medo, houve um abalo por conta de uma enfermidade muito grave. Lembra-se do texto que nós lemos? Ele é paralelo a esse texto, nos conta a vida de Ezequias, rei do Reino do Sul. O que aconteceu na vida dele? Ele estava enfermo, quase morrendo. E o profeta Isaías, no texto que nós lemos no começo, chega para ele e diz: arruma a tua casa, pois você vai morrer e não vai viver. Esteve às portas da morte. Quando olhamos para a vida de Ezequias, vemos que a noite da vida dele foi aquele momento. E o que agravava a situação é que Ezequias, como um rei de Israel, da linhagem do Reino do Sul, não tinha filhos. Quem ficaria no seu lugar no trono? Jesus Cristo viria dessa descendência. Por isso, a noite da vida deste homem foi a sua enfermidade que quase o matou. Quando olhamos para a vida do nosso mestre, nós podemos ver isso também. Cristo Jesus, o qual nós cantamos aqui, que é a estrela da manhã, teve os seus dias de trevas espirituais. Teve noites sombrias em sua vida, e uma delas foi no Getsemane. O texto bastante conhecido, que iluminou várias pessoas para escrever diversos hinos sobre essa situação. Que Jesus Cristo, naquele momento, sentiu agonias, pois ele estava ali prevendo aquilo que aconteceria na cruz. Ele receberia o pecado das pessoas sobre ele. Deus se afastaria dele. Se afastaria sim. Ao ponto dele dizer, como os irmãos bem sabem: Deus meu, por que me desamparaste? E ele diz naquela noite: passa de mim este cálice. A noite da vida de nosso Senhor e de nosso Salvador. Diante disso, a primeira resposta que nós podemos dar sobre a noite da vida de Davi é que houve choro, doença, tristeza. E nós podemos nos perguntar também, eu posso perguntar para você: será que você está vivendo a manhã da sua vida ou a noite da sua vida? O momento obscuro, o momento triste. E o que há neste momento? Se de fato é a noite da sua vida, com certeza há choro. Com certeza há algum tipo de tristeza. Pode ser que seja por causa de uma enfermidade que te incomoda. Pode ser que seja por causa de uma enfermidade emocional que te incomoda, que tira a paz do teu coração. Cada um de nós tem aquilo que nós podemos classificar como um momento ruim para a gente. Até mesmo a insensibilidade, a incredulidade. Alguns não acham força para congregar, para ir à casa de Deus. As pessoas queriam ter força, queria aproveitar agora que acabou a quarentena, e eu queria congregar, mas não consegue. É a noite da sua vida. A segunda resposta para o que houve na noite da vida de Davi, e aqui o negócio já começa a mudar, e começa a ser interessante para nós que somos crentes, é que houve oração. Ele clamou ao Senhor. Olhemos, por exemplo, o versículo 2, diz o seguinte: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro. E olha o que diz o versículo 8, 9 e 10, quando ele começa a se recordar do momento em que ele estava enfermo e da oração que ele fez a Deus. Versículo 8, 9 e 10 diz o seguinte: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ele revela aqui que ele começou a argumentar com Deus na oração: Senhor, se eu morrer, não vou poder falar para as pessoas da tua verdade, não vou poder proclamar os teus feitos. Ele argumenta com Deus na sua oração. Versículo de número 10, mais um detalhe da oração de Davi no momento difícil: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Na noite mais escura de nossa vida, veja, é necessário que tenha esse elemento aqui. Clamor, oração, a busca incessante pelo nosso Deus, independente das circunstâncias. Há um elemento importante também na oração de Davi, que pode passar desapercebido para nós, que está registrado no versículo 6, onde ele recorda aquilo que ele dizia no seu coração,
E veja, no versículo 6, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O que Davi está revelando aqui? Está revelando que no passado, quando a bênção de Deus alcançou a sua vida com conforto, com prosperidade, nada faltava para ele, aquilo ali trouxe uma certa autonomia para ele, ao ponto dele se esquecer de Deus. Ele dizia, nada vai acontecer comigo. Ninguém vai poder me tirar dessa situação de conforto. Eu nunca vou ser afligido. Eu nunca vou passar por uma circunstância ruim. E ele confessa isso neste salmo. E confessa também que quando Deus retirou isso dele, ele ficou sobremodo perturbado. A nossa oração nos momentos difíceis de nossa vida deve ter esses elementos. O clamor por socorro, a argumentação diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. E a confissão de nossos pecados, Senhor, eu realmente estava pecando e não sabia. Eu estava confortável na minha situação e não sabia. Estava pensando que nada ocorreria comigo, que ninguém me tiraria dessa situação. E eu não sabia que, em qualquer momento, o Senhor podia simplesmente retirar a sua graça. Lembra-se de Ezequias? Aconteceu exatamente com ele também. Ele não ficou somente na sua noite triste, choramingando, chorando, com a sua tristeza, com a sua enfermidade muito grave. Ezequias, quando recebeu a mensagem de Isaías, um texto que nós lemos, ele se volta para o lado, vira para o lado e chora amargamente diante do Senhor. E ele diz, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho procurado fazer a tua vontade. E ele clama ao Senhor. Por isso, amados irmãos, é necessário que exista esse elemento na noite, nos dias difíceis que nós atravessamos. Que elemento? A oração, o clamor. Há alguém tão perfeito que viveu, o nosso Senhor e Mestre. Tão perfeito que ele não precisaria ficar orando tanto, né? Mas foi a pessoa que mais orou nessa terra. O próprio Jesus, naquela mesma noite que eu citei no Getsemane, ele ora a Deus. Ele nos dá o exemplo de busca a Deus. E se Jesus Cristo, foi e é perfeito, buscou a Deus tão incessantemente, ao ponto de Jesus estar mais orando do que pregando, quem dirá nós, irmãos? Nós devemos orar em todo o tempo e muito mais nos momentos difíceis de nossa vida. Por isso, a pergunta é, diante dessa questão, na noite escura da sua vida, na noite mais escura, mais sombria, mais tenebrosa, há este elemento, há o clamor, há a oração? Porque, convenhamos, irmãos amados, todos os seres humanos passam por noites escuras. Parece uma redundância, né? Mas há noites que são mais escuras espiritualmente. Todos passam por isso. Todos passam pelo luto. Perder alguém, uma doença emocional, seja o que for, todos passam por isso. A questão não é se nós passamos, nós vamos passar por isso, quem não passou ainda. A questão é o que faremos. E o crente ele tem que fazer o quê? Orar. A questão não é se vamos chorar, a questão é aos pés de quem nós vamos chorar. Nós vamos chorar no nosso cantinho? Nós vamos chorar no nosso egoísmo? Ou nós vamos chorar aos pés do Senhor? Nós vamos chorar distantes de Deus ou revoltados com Deus? Ou nós vamos chorar no templo do Senhor, como fez a nossa irmãzinha do passado, Ana, que teve a noite da sua vida o fato de que ela tinha uma doença e não podia gerar filhos. Você sabe o que é isso para uma mulher dos tempos da Bíblia? Uma tremenda maldição, uma tremenda agonia. Não era uma doença qualquer, simplesmente ela não poderia gerar, não poderia fazer aquilo que é de mais honroso para a mulher nas Sagradas Escrituras, que é gerar filhos. A nossa irmã poderia ter lamentado, poderia ter chorado à parte, mas ela vai no templo e ela chora diante do Senhor, ao ponto do sacerdote ali, né, que não era lá muito espiritual, pensar que ela estava embriagada. Ela chora diante do Senhor, ela fala diante de Deus, coloca diante de Deus a sua dificuldade. Então, irmão, na noite mais escura de sua vida, na noite tenebrosa, não pode faltar este elemento. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, fale com o Senhor.
Nós vemos esse exemplo aqui. O que houve na vida de nosso irmão Davi, na noite da sua vida? Houve a doença, sim, o choro, mas houve também a oração. Ele orou ao Senhor. Agora podemos fazer uma segunda pergunta para esse texto. O que houve na manhã da vida de Davi? Opa, agora o negócio é bom, né? O que houve na manhã da vida de Davi? Pois ele diz que passou pela noite, mas veio amanhã. Vamos olhar para o texto então? A primeira coisa que nós observamos aqui, amados irmãos, é que essa comparação da noite e da manhã não é feita por Davi de modo não pensado. Davi está falando aqui de duas coisas que foram criadas por Deus. Afinal de contas, não foi o diabo que criou a noite. Quem foi? Foi Deus. Então, Davi está falando aqui, está, de certa maneira, confessando que toda a circunstância pela qual ele passou, foi Deus que criou. Pois ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo os dias mais sombrios, mesmo aqueles dias em que a gente olha de dia assim, né? E tá aquelas nuvens pesadas, né? Aquela chuva, mesmo esses dias, foi o Todo-Poderoso que fez esses dias. Ele não fez só os dias de alegria, ele fez também as noites mais escuras. Só que esse texto também demonstra para nós, e isso para os crentes em Jesus Cristo, que não existe noite infinita para o crente. Por isso esse simbolismo do ciclo. A noite para o dia é um ciclo natural, ou seja, vai ter amanhã. Independente se você acredita ou não, vai ter amanhã, vai mudar. Não é verdade? O próprio ciclo vai fazer com que isso mude. Nós não sabemos o tempo de cada um, ou o tempo em que cada um está vivendo, o que vai melhorar, o que vai mudar para essa manhã, mas nós sabemos que vai mudar. Por isso nós temos então a esperança em Cristo Jesus, de que assim como vivemos a noite, há certeza de que isso se transformará na manhã. O que houve então na manhã da vida de Davi? Primeiramente, houve alegria. Alegria pelo quê? Pelo livramento. Ele recebeu uma resposta positiva de Deus. Davi demonstra aqui que ele foi curado por Deus. Vejamos no verso de número 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Olhem o verso 11. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Davi usa o símbolo do vestimento aqui. É como se ele tivesse vestido com uma roupa de tristeza. Deus tirou essa roupa e colocou uma roupa de alegria em Davi. O simbolismo maravilhoso da mudança que houve no coração dele pelo fato de Deus ter ouvido a sua oração. Quando nós olhamos lá para o nosso irmão Ezequias, o rei, nós vemos que Deus também ouviu a oração dele. Deu mais 15 anos de vida para ele. E o que ele fez? Se entristeceu? Ele se alegrou diante do Senhor. Se alegrou pelo fato de ter recebido. Por isso, amados irmãos, nós podemos ter esperança de que todo momento obscuro há de passar. A promessa aqui é que nem sempre nós teremos uma resposta como a de Davi, porque cada um tem a sua experiência. Ele teve a experiência de que Deus o curou. Pode ser que Deus não nos cure. Mas fato é, sempre haverá uma manhã para nós. De alguma maneira, de alguma forma. Lembremos de nosso mestre, que no momento obscuro de sua vida pediu a Deus, passa de mim esse cálice. E foi passado? E não teve manhã para ele? Teve. Por isso, mesmo que a resposta de Deus para nós seja não, isso não significa que não haverá uma mudança de ciclo, que não veremos a luz no fim do túnel, que não veremos o sol nascer, que não veremos a bela manhã de Deus trazida para nós. Agora, além da alegria de Davi, porque todos nós nos alegramos quando recebemos alguma coisa, mas uma coisa é a alegria, outra coisa é a gratidão. Alguém pode me dar alguma coisa, um presente, e eu ficar extremamente alegre. Mas isso não significa que eu vou ser grato. E muitas vezes somos ingratos. As pessoas até confundem gratidão com educação. A pessoa diz, muito obrigado. Isso é educação, isso não é gratidão. Gratidão
é mais difícil de ser praticado. Muitas pessoas tratam Deus dessa maneira. Senhor, muito obrigado. Né? Muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Isso não é gratidão. Isso é simplesmente palavras que a gente está falando para Deus. Gratidão é olhar para Deus e perceber como eu posso realmente ser grato a Deus. Eu já disse aqui, o costume do ser humano é: Senhor, obrigado, mas eu não quero saber da tua palavra. Obrigado, mas eu não quero compromisso contigo. Obrigado, Senhor, mais um dia de vida, mas eu não quero compromisso com a tua lei. Obrigado, Senhor, mas eu não quero compromisso com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, mas a ceia, o sacramento, eu acho que não tem muito valor. Isso é ingratidão diante de Deus. A verdadeira gratidão se manifesta dessa maneira aqui. Veja, quando nós olhamos para isso no texto, nós vemos que Davi começa no versículo 1 dizendo o seguinte: eu te exaltarei. Isso daqui não são só palavras. Davi está fazendo uma resolução. A minha resolução é que eu vou glorificar a Deus. A minha resolução é que eu vou viver para a glória de Deus. Diante daquilo que Deus fez comigo, diante da cura que o Senhor me trouxe, a minha resolução agora, eu resolvo agora, eu vou viver para a glória de Deus. Senhor, eu te exaltarei, ó Senhor. Versículo de número 3 diz o seguinte: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, nós já lemos, né? Preservaste a minha vida. Veja, ele está reconhecendo isso diante de Deus. Verso de número 12, veja só: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Davi está prometendo, de certa maneira, para Deus aqui, não ficar calado diante dos feitos de Deus. Veja, se Davi tivesse ficado calado diante disso que Deus fez para ele, eu e você não estaríamos lendo esse texto. Mas por que nós não falamos para as pessoas o que Deus faz conosco? Por que nós não ganhamos alma para Cristo? Por que nós compartilhamos tantas coisas e não compartilhamos a palavra de Deus? Davi promete aqui: Senhor, eu te louvarei e eu vou declarar os teus feitos para as outras pessoas. Eu vou falar do Senhor para as outras pessoas. Veja que interessante aqui o versículo de número 4. Ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dá graças ao seu nome. Ele fala de uma bênção dele e ele olha para os santos. Quem são os santos aqui? A igreja. No templo, onde seria entoado esse cântico, ele também convoca todas as pessoas. Diz: está vendo? Deus fez isso comigo. Então todos nós vamos salmodiar, vamos louvar, vamos glorificar ao nome de nosso Deus. Agora, uma coisa interessante que nós vemos nesse texto, que também mostra que Davi glorificava a Deus, não somente com os seus lábios, não somente com o salmo, mas que ele tinha uma concepção correta de quem era Deus. Isso é muito mais do que simplesmente o louvor. Isso é doutrina, isso é teologia. Teologia no bom sentido. É uma concepção, uma visão correta de Deus. E ele também glorificou a Deus através dessa visão correta. Porque uma visão, uma percepção incorreta a respeito de Deus, não agrada a Deus. O que nesse texto que mostra? Que Davi tinha uma percepção correta a respeito de Deus. Veja, versículo 1. Tu me livraste. Ainda no versículo 1. Tu não permitiste. Ele está olhando para Deus. Versículo 2. Tu me saraste. Versículo 3. Tu fizeste subir da sepultura. Versículo 3 ainda. Tu me preservaste. Versículo de número 5. Não passa de um momento a tua ira, mas o teu favor dura para sempre. Ele estava falando que aquilo que ele estava passando era uma disciplina de Deus, era fruto da ira de Deus. Versículo 7 também, nós podemos ver essa realidade novamente. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Versículo 11. Converteste, tiraste. Todos esses verbos aqui, eu li para mostrar que Davi não atribuía em momento algum o controle de sua vida a ele mesmo, nem a nenhuma outra pessoa. Ele não diz: olha, Satanás aqui fez isso comigo. Oh, Satanás fez isso, mas o Senhor me curou. Ele atribui ao próprio Deus: Senhor, o Senhor virou o rosto para mim. Isso é sinal da tua ira, o Senhor está me corrigindo nessa circunstância.
E ele atribui todas as ações a Deus. Sabe o que é isso? Uma boa teologia. Uma concepção correta de que Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as áreas, de todas as circunstâncias de nossa vida, de que nada foge do controle de Deus e de que até mesmo os dias mais difíceis de nossa vida estão sob o controle de Deus. A questão que fica para nós é: nós temos sido gratos pelos momentos de livramento? Temos de fato agradecido a Deus? Não somente muito obrigado, Senhor, mas gratidão ao nosso Deus. Os irmãos conhecem muito bem a narrativa dos 10 leprosos. E até hoje Jesus está procurando os 9 que foram curados, mas voltaram. E a voz de Jesus Cristo ecoa na igreja. E a voz de Jesus Cristo ecoa na sociedade. Aonde estão os 9? Aonde estão aqueles que eu abençoo e não voltam para me agradecer? Somente este samaritano? E ele diz ao samaritano: vai, a tua fé te salvou. Em outras palavras, você não ganhou só a cura. Você tem um relacionamento comigo. Você foi salvo. A maioria das pessoas quer a bênção de Deus. A maioria das pessoas quer um bom casamento. Olha, poxa, eu queria um bom casamento diante do Senhor. Mas não quer um compromisso com Deus. Quer aquilo que Deus pode dar, mas não quer um compromisso com Ele. Isso é ingratidão. Diante de todas essas questões, meus amados, e caminhando para o final dessa mensagem, é interessante a gente notar que o pano de fundo por trás deste texto é a aliança. A aliança de Deus com o povo de Israel diz respeito a bênçãos e maldições. Quando algum crente do Antigo Testamento estava com enfermidade, ele entendia que Deus estava pesando a mão sobre ele. E ele entendia que aquilo ali era fruto de alguma quebra da aliança. Por isso, a saúde era símbolo de favor na aliança. E a doença era símbolo de desfavor, né? Símbolo da pessoa que pecava contra Deus e ali tinha esse tipo de resultado em sua própria vida. Obviamente que isso nos remete à aliança maior, a aliança de Jesus Cristo com os seus filhos. E na aliança de Jesus Cristo, na aliança da graça, nós também temos aquilo que é a maior noite, aquilo que é a noite mais escura e aquilo que é a manhã mais iluminada. E podemos dizer que, de certa maneira, dentro da aliança de Jesus Cristo, e agora olhando para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a pior noite que alguém pode viver não é uma enfermidade, física ou emocional. Essa não é a pior noite. Olhando para Jesus Cristo, a pior noite não é o luto. A pior noite é estar preso no pecado ao ponto de morrer sem Jesus Cristo e aí passar toda a eternidade sofrendo. Essa é a pior noite na aliança da graça. E a melhor manhã? E amanhã, na aliança da graça, é a salvação em Jesus Cristo. Por isso, como nós cantamos aqui, por exemplo, diz Apocalipse 22:16, o próprio Jesus dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A nossa esperança sempre. Ao ponto de, um pouco antes, Apocalipse 22, tratando do estado eterno, dizer o seguinte: então já não haverá noite. Aqui existe um certo simbolismo, né, de que não haverá nenhum momento ruim. Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por isso, amados irmãos, Deus é aquele que pode transformar o choro da noite na alegria da manhã. Você tem passado por isso? Se você tem passado por isso, ore a Deus, clame a Deus. Agora, se você já pode ver a luz brilhar, louve a Deus e seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico? Convido aqueles que puderem se colocar em pé.
mandei a letra para vocês, né? Improvisa. Aquele que diz, na oração encontro calma. Sabe, né? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Mas Ele é fonte de poder. Só Ele habita, faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Vamos orar, busca o Senhor neste momento. Busca o Senhor em oração nos momentos mais difíceis. Ó Senhor, nós buscamos a Tua face em oração. Nos colocamos, Pai querido, primeiramente como aqueles que estão vivendo a noite mais escura. Clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos cure,
para que o Senhor nos ajude no momento difícil. Nós sabemos que, acima de tudo, é o Senhor que controla todas as situações. E se estamos vivendo isso, é porque isso é da Tua vontade. Mas o Senhor tem um propósito bom com isso. Nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos. Ó Pai, nós oramos agora como aqueles que foram libertos em Cristo. E podem sempre ter a esperança de que Jesus é a estrela da manhã. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do pecado. Nos deu alegria, Pai querido, que nós não poderíamos comprar. Aquilo que é mais precioso. E nos dá essa maravilhosa promessa de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E lá não haverá noite. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. Seja qual for o momento que eles estão atravessando. Que não falte o Teu consolo, socorro do Teu Espírito Santo, ó Pai. A Tua ajuda nos momentos mais difíceis, Senhor. Que não falte a Tua presença, ó Deus. Esteja com o Teu povo, esteja com os Teus filhos. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Finalizamos, ó Deus, essa reunião com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, agora e para todo sempre. Amém. Amém.